E no vídeo de hoje vamos começar uma nova série. Vamos aprender a ler os candlesticks do mercado. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo! Bom pessoal, estamos na nossa lousa aqui, a gente vai trazer alguns padrões de candle. Aqui eu não vou trazer muito nomes de candle. Eu quero trazer mais para vocês padrões que mostram força e padrões de reversão. Isso para vocês terem uma noção quando a gente fizer as análises dos padrões gráficos para tomar uma decisão. Lembrando que o candlestick sozinho ou numa sequência de candlestick não significa nada. Você precisa ter outros indicadores e outros pontos de análise para você tomar uma decisão. Ele só indica uma possível mudança de direção se outros indicadores colaborarem com isso. Mas a gente vai começar aprendendo por ele. Acho que o primeiro ponto, vamos chegar mais próximo aqui, é aprender a ler um candlestick. Normalmente verde significa que o mercado está subindo, ele é um mercado aí que a gente chama de bullish, ou seja, ele está um mercado comprador, ele está subindo, e candles vermelhos ele está descendo. E esse é o padrão que vocês têm que ter em mente. Como é que você lê um candlestick? O candlestick vermelho, candlestick de queda, ele inicia nesse ponto e ele fechou nesse ponto. Então essa é a variação que ele fez no começo do período de tempo e terminou no final do período de tempo. Ou seja, e aí o período de tempo, se você está analisando 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, um dia, foi isso que ele começou. Ele abriu aqui e terminou aqui. Ah, mas o que é o pavio? O pavio significa que ele provavelmente fez isso. Ó, ele veio, subiu, não se segurou, desceu, veio até aqui, desceu mais ainda do que ele podia descer, não se segurou, subiu e fechou aqui. É mais ou menos isso que faz. Então seja que ele começou aqui, veio, voltou e ele fechou o período de tempo aqui. Sempre você lê de cima para baixo um candle de baixa, de bearish, e sempre de baixo para cima um candle de alta. Então assim, aqui é onde ele começou, aqui é onde ele terminou, aqui é onde ele começou, aqui é onde ele terminou. Essa é como você lê um candlestick. Aí vamos aqui um pouquinho nas figuras da direita, deixa eu mudar aqui para o cursor para ele trazer mais próximo, que aqui ele vai trazer para a gente algumas figuras. Deixa eu colocá-las um pouco mais para baixo, porque eu posso dar zoom aqui sem pegar as ferramentas aqui em cima. O que é esses padrões? E o importante aqui é saber o seguinte: quando a gente fala de uma vela sólida, ou seja, ela começou aqui, deixa eu só fazer ela começou aqui e terminou aqui, ela é uma vela muito sólida, ela praticamente não fez pavio, ou fez pavios muito curtinhos. Ela mostra força. Em verde, ela mostra força compradora. Aqui o que aconteceu? Ele abriu aqui, o mercado desceu, tentou fazer uma reversão de padrão, não conseguiu. O que aconteceu depois desse padrão? Ele voltou, subiu e fechou aqui em cima. Então de novo ele mostra uma força rejeitando uma força vendedora. E aqui neutro, apesar dele ter o paviozinho, é o que a gente colocou aqui, né? Esse normal, ele tem um paviozinho pra cá, mas é uma vela bem consistente verde, que começou daqui de baixo e foi aqui em cima. Isso são padrões bullish ou padrões de compra, e aqui a gente tem padrões bearish ou padrões de venda na mesma foice.
Quando o mercado mostra o que ele está chamando de neutro aqui, isso significa que ele começa a ter uma indecisão, ele já não sabe mais. Aqui mostra uma possível reversão de tendência no próximo período que você vai entrar. E aqui, quando a gente tem o chamado martelo invertido, também começa a mostrar uma mudança de tendência. Porque ele começou aqui, a força compradora veio até aqui, não conseguiu se sustentar, a força vendedora derrubou, ele fechou ainda, mas ele teve uma força vendedora maior do que uma força compradora no final das contas. Apesar de ele ainda ter subido, depois do ataque comprador, ele teve a queda do mercado. E a mesma coisa acontece nesse daqui, né? Ele começou aqui, ele estava vendendo, veio até aqui embaixo, não conseguiu, a força compradora veio e reverteu o movimento de tendência. É isso que significa isso daqui. Mas o candle sozinho, se você olhar no período gráfico, ele não tem muito significado. Ele precisa ter aqui o padrão junto. E a gente vai ver um pouquinho de padrão aqui, que normalmente o padrão ele é seguido de 2 candles fortes, ó. Tá vendo que ele mostra aqui candles fortes. Então, se você tem um padrão de reversão, que são esses caras para cá, que a gente viu aqui, vamos até reduzir um pouquinho aqui para mostrar. Puxar um pouco a tela mais para cá, daí a gente faz aqui, ele vai sair, a gente puxa a tela para cá, isso. Se a gente tem esses padrões para cá de reversão, quando ele mostrar um padrão de reversão desse, ou mesmo ele sai de um forte, aqui eu estou indo e já tirando coisas que eu fiz, então tá bom. Mesmo quando ele faz uma mudança daqui para cá, ou daqui para lá, direto, ele tem um desse, para ter a confirmação você precisa que tenham outros candles fortes, seja desse ou seja desse acontecendo. Como ele bota aqui, né? Candles aqui e candles aqui fortes depois da reversão. Então o que ele mostra é que quando vem uma reversão aqui, ele tem a mudança de cenário aqui baseado. Então é isso que vocês precisam entender basicamente. É uma tendência vindo, mostra um candle oposto à tendência, não é bem aqui que eu quero, mostra um candle oposto à tendência, que ele mostra padrão de força, e mesmo que se ele estiver dentro da tendência, ele pode ser esses dois aqui, então ele poderia ser o que eles chamam aqui o doji, né, ou spinning top, ele poderia ser aqui, ó, porque aqui ele mostra como verde, mas ele poderia ser inclusive vermelho esse spinning top aqui, e depois vir um padrão, porque ele mostra a indecisão, ou mesmo o próprio martelo aqui vermelho. Então se eu estivesse aqui falando do martelo vermelhinho aqui, poderia trazer. Então assim, perdeu força, o importante é, tem essas velas, essas 3 velas, no sentido do padrão, seja subida ou seja no padrão de descida, o movimento continua forte. Apareceu qualquer outras velas aqui, além dessas 3, pode significar uma mudança de movimento, mas aí ele precisa ter a confirmação com mais velas poderosas. Vamos pegar aqui o Bitcoin. Se a gente olhar o padrão, ele vinha, então ele faz uma vela forte, uma vela não tão forte, que é um martelo onde ele negou a subida, ele confirma com uma segunda vela forte e faz uma terceira vela forte, e daí ele explode. Enquanto não tivéssemos uma vela fraca que veio aqui, e aí é uma reversão, por mais que ele tenha feito uma vela forte aqui, uma vela neutra que a gente chama, né, ele já não é tão forte assim como alta, mas ele não consegue se manter, ele começa a ficar neutro, ele começa a ficar de lado. Se a gente voltar nessa vela aqui no nosso desenho, deixa eu ir lá que eu fui pro coisa. Ele mostra aqui, ó, uma vela normal, aqui o neutro que ele chama, né? Mas é uma vela que ele já não tem uma tendência tão forte de subida. Então aqui a gente começa a ver a queda e a reversão. Aqui pode ser uma reversão, mas nenhuma vela ainda forte, e a gente está no gráfico diário,
mostra uma vela forte de queda. Então aqui de novo é um spinning top bem interessante, não diria nenhuma neutra ainda porque o pavio está muito grande. Se ele consolidar um pouco mais embaixo, aqui pode ser uma neutra vermelha ou uma normal vermelha, né, que eles chamam. E aí significar um movimento de queda. Mas não é, lembra que eu falei que não é só a vela, né? A gente está vendo aqui a linha de 200, a média móvel de 200 dias que está servindo aqui como resistência. Então, se ficar uma vela vermelha aqui, pode ser uma mudança de resistência, porque ele bateu um ponto de resistência e está mudando o padrão de vela. Amanhã vai ser um dia interessante, ou se aqui mesmo já fizeram uma vela forte, aqui a gente pode começar a ter uma tendência de queda. Começa a sinalizar uma mudança de tendência no Bitcoin, de que pode não termos alta, pode não ter queda, mas também não pode não ter, pode lateralizar o mercado, mas começa a mostrar perda de força de subida. Mesmo com as notícias de hoje de um PPI, por exemplo, menor que o esperado, mas o mercado não deu a força. O mercado só trouxe de volta, aparentemente, ao pré-FTX. Mas isso mostra uma mudança de reversão. Aqui, um padrão de queda forte, tem um candle diferente, e aí a gente não tem mais confirmação de candle, onde tem uma lateralização. Vocês estão vendo que não necessariamente você tem uma mudança de tendência para cima, mas você começa a ter uma lateralização e começa a ter poucos candles de força. Aqui ele já começa a mostrar uma pequena força, mas ele só mostra, e aí ele usa esse rompimento dessa Fibonacci para voltar a fazer a subida. De novo, você está vendo que a gente está associando com mais indicadores? Eu vou ensinar os outros indicadores em outro vídeo, mas aqui é para vocês terem uma tendência de movimento. Aqui, apesar de um dia ruim, uma queda forte, você vê que ele começa a ter uma lateralização, e aí ele começa a ter uma descida e ele começa a achar um fundo. Aqui no meio, e isso porque vocês têm que ter a vela bem na cabeça, que os candles não são só isso. Quando ele começa a vir aqui e ele começa a ter a média de 20 dias como resistência, e ele não consegue cruzar, quando ele bate aqui e cai, ele vem parar aqui embaixo. Aí você começa a olhar o ponto de suporte dele. Então não é só o candle sozinho. Você tem que olhar esses pontos de suporte e o próprio conjunto de padrões de candle, onde ele forma topos e fundos. É o que a gente vai olhar depois em padrões de candle mais no futuro. Vamos pegar o Ethereum aqui. Se você olhar mesmo o padrãozinho do Ethereum aqui, ó, você teve as velas aqui, ele teve uma vela forte, uma vela mais neutra, uma vela forte, neutra, duas velas fortes aí disparou. E duas velas fortes, a terceira veio acima de um ponto de resistência. Então ele confirma a tendência e aí ele vai procurar um outro ponto de resistência. Você pode ver que ele engoliu a Fibonacci, ele engoliu a média de 200 dias e foi parar na retração de Fibonacci de 50%, se eu não estou enganado, a verde é isso. 50% a verdinha clara. E aí ela começa a ter uma mudança de tendência porque ele atingiu um ponto de resistência. Vocês estão vendo que o padrão ele se pega, ele é somado a alguma coisa. E aí você tem volume comprador, a gente vai chegar em tudo isso. Você tem que somar pelo menos de 4 a 5 padrões, indicadores e tendências para você tomar uma decisão de mercado naquele momento. O que a gente está vendo aqui é só esse primeiro. Aqui você tem uma formação de um topo duplo, porque ele bateu, fez um topo muito igual, até um pouquinho maior, mas a hora que ele desceu, ele fez um fundo e aí veio a FTX e derrubou. Então são padrões diferentes que a gente vai começar a olhar, topo duplo. Esse tipo de padrão de formação das velas a gente vai olhar com mais carinho nos próximos vídeos. Para esse vídeo, o que eu queria trazer para vocês é as velas. Velas fortes, velas de reversão, velas de perda de força. Então para vocês identificarem isso, voltando ao nosso whiteboard, então era esse o ponto que eu queria trazer para vocês. Velas fortes, velas de sinalização de reversão.
lembre-se sempre que o posterior às velas tem que trazer outras velas fortes da nova tendência, porque se não tiver força, ele não começa a mudar o padrão de tendência. Eu rabisco assim, mas é para ficar na cabeça. Gente, voltando para mim aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então fica esse resumo. Identifique os candles fortes, comece a identificar a reversão de padrão e veja a sequência de padrão. Só isso não vai ser suficiente para operar, mas é um primeiro ponto, principalmente quando você está operando em minutos e você vê que vai começar a atender um ponto de reversão onde você chegou. Esses candles para tomada de decisão naquele momento vai ser muito importante. Eu depois vou chegar ao ponto de como eu opero, de como eu misturo dias com minutos, com horas, para chegar aos pontos. Eu vou chegar nessa série com vocês da maneira que eu opero, mas vai ser de passo a passo. A gente vai ter que olhar cada passo. Alguns de vocês já conheciam, outros não conhecem, e fica aqui o vídeo. Quiser pesquisar mais, quiser saber os nomes, estrela da manhã, estrela da tarde, mulher grávida, quiser saber esses padrões, estudar mais, se aprofundem. Eu não gosto muito disso. Eu acho muito mais simples trazer ali padrões de candles fortes e de reversão e você entender esse padrão. É muito melhor do que decorar nome, mas tem pessoas que não querem se aprofundar mais. Até para dar curso depois de vender curso, você precisa saber nome chique para fazer essas coisas. Mas, resumindo, é padrão forte, padrão de tendência, de reversão e confirmação da tendência. É isso que vocês têm que saber de candle. E saber ler ali, né? Onde começa, onde termina, o que é o pavio, que é o que a gente falou no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha. Comenta aí o que você acha, o que você não acha. Ajuda demais o canal, ajuda o engajamento. Eu posso trazer cada vez mais vídeos para vocês. Por hoje era só, um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, tchau!